Quantas cidades você passou aqui? Você falou que foram 3 cidades? Fort Myers, Jacksonville e Orlando. Quantos anos você tá aqui nos Estados Unidos? Não, agora eu tô fazendo meu upload pra cá nos últimos 6 anos. Tá. Nos últimos 6 anos eu fico aqui 5 meses, 5 e meio, volto embora, faço mais um pouco do que eu tenho que fazer lá. Até eu vou fazendo o test drive de liberar a minha liderança lá pra outros caras. Só que dessa vez eu tô achando que eu vou ficar, né, cara? Eu vim pra cá tem 2 meses agora. Mas eu fiquei lá no Brasil em 7 cidades, daí eu fiz quarentena em Cancún e agora eu tô aqui. Eu aluguei uma casa aqui que por uns 2 meses, eu tô vendo se eu vou comprar uma casa, eu acho que não é hora, se eu vou alugar uma casa, mas... Tá com a pessoa certa pra resenha pós-podcast, tá? Então vambora. Em relação à casa. Eu sei que a única coisa que eu não quero fazer em Orlando é abrir uma igreja. A única coisa que eu não quero. Tá vendo o Valadão sofrer, né? Tô pedindo pra Jesus, deixa eu ir na igreja, mas não pede pra eu abrir uma aqui não, pelo amor de Deus. Cara. Meu Deus. Mas e se pedir? A gente tem que obedecer, não tem saída. Tem não, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas o André veio não pra abrir igreja. Sim. Ele veio pra passar um tempo e Deus... Ele contou aqui. E Deus mandou ele fazer. E às vezes eu converso com ele sobre isso. Eu falo, cara, eu juro que eu não quero. Porque na verdade as 2 últimas igrejas do nosso ministério eu plantei. Foi em São Paulo e Curitiba. E eu tava muito motivado a morar numa dessas 2 cidades. Eu queria mesmo morar em Curitiba. E de repente Deus simplesmente fechou a porta pra mim. Eu cheguei a alugar casa no Brasil, comprar a casa no Brasil. A casa que eu comprei, Deus mandou devolver. Olha só. E aí eu tô aí, né? Graças a Deus a minha esposa é pós-ressurreta, né? Então ela voltou do câncer. Toda vez que uma mulher ia ficar louca porque ela não tem uma casa, eu pergunto pra mim, amor, como é que você tá? Ela fala assim, tô viva. Eu falo, então tá bom, então tá tudo beleza. Então, graças a Deus. Então, assim, eu tô aí servindo muitos ministérios. Eu ministro no Conselho de Pastores de Orlando, né? Então eu acabo entrando em muitas comunidades brasileiras. Já ministrei igreja hispana, igreja norte-americana. E acho que eu já ministrei em 7 estados norte-americanos, umas 15 cidades. E tô aí vendo o que Deus tem, né? Mas o que eu mais faço na mesa com liderança, eu faço muita coisa como a gente tá fazendo aqui, a partir de uma resenha, daqui a pouco tem um apontamento profético. E ao mesmo tempo eu faço algumas consultorias. Eu tenho uma empresa também no Brasil que eu dou treinamento, auditoria, capacitação, eu faço algumas outras coisas. Essa empresa eu tenho sociedade com a minha esposa. E a loja foi muito louca, gente. Conta a história. Eu tinha... O cara da loja, o Gabriel Sanches, ele é um cara que tem a mesma história que eu. Então ele chegou na igreja 12 anos atrás e Deus simplesmente transformou a vida dele. E a esposa dele... O primeiro homem que eu tive dó na vida foi o pai da esposa dele. Eu cheguei num bar com meu pai foi tomar uma cerveja, eu era garotinho, e de repente eu vi um cara tossindo muito, muito debilitado, e ele tava servindo bebida lá pro meu pai, e eu falei assim, pai, o que ele tem? Meu pai disse, ele tem a AIDS, e ele tá morrendo. Cara, aquela foi a primeira vez na vida que talvez eu me senti vontade de pastorear. Eu falei, cara, mas ele tá morrendo. E meu pai falou, e ele tem 2 filhos, cara. E, gente, o cara morreu. E aí, quando essa menina tinha 14 anos de idade, eu era pastor e cabeleireiro. Ela foi fazer o cabelo comigo. E eu mirei ela, falei assim, cara, eu vou ganhar essa menina pra Jesus, porque eu não pude ajudar o pai dela, eu vou ajudar ela. Eu trabalhei muito na vida dela, ela foi transformada, de repente, o cara que ela casou, que hoje é o Gabriel Sanches, dono da loja, o cara era vida louca. Veio pra igreja, também foi transformado. Ali na frente eles se casaram. Então o cara por 8 anos foi o melhor vendedor da Hyundai. Depois mais 2 anos foi um grande gerente da Unidas. E olha como, gente, eu quero que você seja ousado. Olha como é que o cara conseguiu um emprego de gerente na Unidas. Chegou na entrevista, a mulher falou assim pra ele, bom, pra ser gerente, uma de 2 coisas. Ou você tem que ser... você tem que ter ensino superior, ou você já tem que ter sido gerente. Você não tem nenhuma das 2 coisas. O que você está fazendo aqui? Ele falou assim, moço, eu sou líder há 3 anos de casais numa igreja. E ela falou, e o que tem a ver? Ele falou,
quem cuida de problema de casais sem ganhar dinheiro, que tipo de ser humano que ele não consegue cuidar? Porque tudo que um gerente faz, eu faço como vendedor. Mas tem uma coisa que o gerente faz que eu não faço, que é gestão de pessoas. E eu faço gestão de casais na minha igreja. A mulher olhou pra ele e falou, cara, você é muito ousado, cara. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que eu vou te contratar? Porque dos meus 300 gerentes que estão debaixo da minha liderança, o melhor de todos é líder de casais numa igreja. Você tá contratado. Mentira. Olha só. Ó, 8 anos, melhor vendedor da Hyundai e 2 anos, melhor gerente da Unidas. Aí um dia, cara, eu tô passando na porta da loja dele, o Espírito Santo deu uma queimada no meu coração. Assim, vai lá e fala pra ele que eu vou dar uma loja de carro pra ele. Daí eu cheguei, entrei, falei, aí, ele, vamos tomar um café. Eu falei, cara, Deus falou comigo que ele vai te dar uma loja de carro. Ele, cara, começou a chorar. Eu falei, o que tá faltando? Ele falou, cara, eu tenho um pouco de dinheiro, cara. Eu tenho 1/3 do valor. Eu falei, entendi, mano. Não, mas vamos orar. Deus falou que vai dar. E eu orei por ele. Eu fui embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, cara, eu tinha feito um investimento dia 16 de março na Bolsa de Valores com 66 mil pontos. E agora nós estávamos lá em agosto. E o meu investimento tinha triplicado. E naquela hora eu vi, depois que eu voltei desse rolê, uma semana depois eu vi que tinha triplicado. Eu falei, cara, tá na hora de eu sou swing trade, position trade, então eu falei, tá na hora de eu pegar um pouco desse valor e plantar num outro lugar, né? Daqui a pouco ele me ligou. Um tempo depois, Lê, você teria manha de começar uma loja de carro? Eu falei, cara, você quer que eu te diga uma coisa? Deus falou pra mim não só profetizar pra você. Ele falou também pra botar uma grana em você, velho. Daí ele falou, mano, e agora? Eu falei, cara, agora a gente precisa de um bom gestor financeiro, né? E o cara que trabalha na nossa igreja, que é um grande advogado, um grande gestor financeiro e é um homem de Deus, meu amigo há 20 anos, eu falei, cara, esse cara é um cara top. Ele falou, mano, o que a gente vai fazer então? Eu falei, vamos tomar um café. Eu falei pros caras, eu não quero uma loja de carro. Eu não quero que a gente amarre arame no motor do carro. Eu quero uma loja de carro que o cara vai... Se a gente começar a vender ar, o cara vai querer comprar ar. Se a gente for vender pirulito, ele vai comprar pirulito. Eu quero ter a melhor loja que existe. Então a gente vai tratar as pessoas como a gente trata os irmãos na igreja. E vou dizer mais, algum dia a gente vai trazer um missionário lá do sertão que tá fazendo a obra lá no limbo, sem grana, e a gente vai semear um jipe pra ele fazer missão. Vocês topam? Nossa, todo mundo começou a chorar na mesa. Cara, é isso que eu queimo. Eu falei, então vamos abrir uma loja. Cara, fomos lá, abrimos a loja. A loja tá indo bem, de porta fechada, a gente bombou de vender. Eu realmente não recebi nenhum dinheiro até hoje, porque a gente reinveste na loja. Mas o grande intuito da loja é servir o reino de Deus. Então, esse conceito da Sanches é também da barbearia do meu pai, do salão de cabeleireiro da minha mãe, da Omnis Barbershop, é também da Braseiro Café. Então, quem é membro da nossa igreja, ele entende uma coisa: dinheiro é para plantar em gente. E uma vez que você aprende a plantar dinheiro em gente, você nunca mais para de ver dinheiro se multiplicar. O dinheiro nunca respeita quem o desrespeita. E o dinheiro nunca é atraído para quem o trata como senhor. Mas o dinheiro ele vem para junto do cara que trata ele como servo e do cara que planta ele como semente. Então a gente entendeu que seres humanos são mais importantes que dinheiro. E à medida que a gente planta esse tipo de semente, à medida que a gente vai prosperando. Então, até hoje teve um carro que deu errado. O carro teve um problema. Fomos no mecânico. Ele falou, cara, cola aí um durex aí no negócio que dura um tempo legal. Eu falei, cara, presta atenção. Sua mãe vai comprar carro lá. Sua esposa, você sabe por quê? Porque eu quero um novo radiador dentro desse carro. E todo carro nosso que vier vai ser assim, você entendeu? Nós não vamos vender carro, cara. A gente vai vender sonho. Então hoje o ticket médio é carro popular, mas algum dia a gente vai vender tudo. A gente vai vender qualquer coisa. Por quê? Porque uma vez que você respeita uma receita milenar, que é plantar uma boa semente para colher, você só tem colheita boa. Então, esse princípio, essa filosofia da Sanches Motors é de tudo quanto é discípulo da Poema. E se alguém dá algum migué, a gente chama o cara. Cara, você não é poemeiro, mano. Porque poema significa obra-prima de Deus. Então, hoje, mais uma vez, nós plantamos uma semente boa aqui, né? Então, o podcast